Segundo dia de data FIFA, dessa penúltima data FIFA do ano, falaremos sobre o Boca Juniors, que agora pode voltar a sua atenção para a Copa da Liga Argentina depois de se classificar para a final da Libertadores contra o Palmeiras nos pênaltis e vai enfrentar o Fluminense na final no Maracanã. O Boca que havia perdido para o seu rival, seu grande rival, o River Plate, na Bombonera antes de viajar para São Paulo. E acabou sendo um jogo que o Boca não se dedicou integralmente naquela partida contra o River por conta da atenção, né? Dividida entre a partida e também a semifinal da Libertadores, agora com a classificação. Acho que o Boca volta muito mais leve para disputar essa partida contra o Belgrano e a cotação do Boca é bem elevada. E também falaremos sobre esse jogo isolado do Campeonato Brasileiro Série B, onde as duas equipes brigam por situações completamente opostas. O ABC é o lanterna da competição e faltando 7 rodadas para terminar, teria que fazer uma campanha absurda, praticamente com 100% de aproveitamento, para conseguir se livrar do rebaixamento. E o Mirassol, que nesse momento está a 5 pontos do G4, precisa fazer uma campanha também muito sólida nessas últimas 7 rodadas para tentar buscar uma vaga na Série A do Campeonato Brasileiro. Meu nome é Theo Borges, eu espero conseguir te ajudar a fazer o melhor planejamento possível para essa terça-feira, dia 10 de outubro. Começamos o nosso planejamento às 8 horas da noite, na 8ª rodada da Copa da Liga Argentina, o jogo do Boca Juniors com o Belgrano. Vamos entender se essa cotação do Boca ela é justa, uma cotação acima de 3. O Belgrano me parece uma equipe bem chata de se enfrentar dentro de casa. Primeiro vamos dar uma olhada na tabela de classificação desse grupo B da Copa da Liga Argentina, que tem regulamentos bem diferentes, né? Eu particularmente não entendo todos eles, mas vamos lá. O Belgrano está na 5ª colocação. Pelo que eu entendo aqui, a gente vai ter os playoffs da 4ª colocação para cima, tá? Então o Belgrano precisa vencer, o Boca também, obviamente. É um jogo atrasado, todas as outras equipes já fizeram 8 rodadas, essa aqui é a 8ª do Belgrano e do Boca. O Boca ocupa a 11ª colocação. Saldo zero, campanha ruim, mais derrotas do que vitórias, mas a gente tem que levar em consideração que o Boca ele estava disputando a Libertadores da América. Dentro de casa, o Belgrano teve 2 vitórias e nenhuma derrota ainda nesse grupo, e Boca Juniors fora de casa teve apenas 1 vitória e 2 derrotas. Então, uma campanha melhor do Belgrano nessa fase da competição. No confronto direto entre eles, o Boca Juniors leva a melhor em quase todos os últimos confrontos. A gente teve aqui uma vitória do Belgrano em 2014 fora de casa e uma vitória do Belgrano em 2012 em casa. Mas, no restante, o Boca Juniors costuma levar a melhor, tá? Inclusive, acho que aqui é um confronto bem desnivelado em relação a Boca e Belgrano. Mas, dentro de casa, a gente tem que respeitar a equipe do Belgrano. Nos últimos jogos, 2 derrotas apenas aqui para São Lourenço e Barraca Central, ainda no Campeonato Argentino, mas muito mais vitórias do que derrota. O Boca fora de casa, apesar de não estar vivendo uma excelente temporada, ainda assim tem mais vitórias do que derrotas também, tá? As últimas derrotas, Sarmiento, já na Copa da Liga, Defensa, também na Copa da Liga, lembrando que o Defensa foi semifinalista, né, da Sul-Americana, não é uma equipe boba, eliminou o Botafogo, líder do Campeonato Brasileiro, e aí lá embaixo, ainda no Campeonato Argentino, onde o Boca fez uma péssima campanha. O Boca ficou na 7ª colocação do argentino, quase 20 pontos atrás do River Plate. Aí a gente teve aqui uma sequência de derrota. Mas, sinceramente, o que eu tô levando em consideração nesse jogo? A gente viu aqui que é um adversário realmente forte, que pode complicar um pouco a vida do Boca, que tem um desempenho em casa muito bom, mas a gente tem que levar em consideração o peso, colocar na balança o peso de um Boca Juniors leve, classificado para a final, não vence uma Libertadores desde 2007, 6 vezes campeão da Libertadores, a torcida muito animada. Agora o Boca pode voltar a focar, manter o seu foco aqui na Copa da Liga Argentina, já que não conseguiu ganhar o Campeonato Argentino, tá? Então eu vejo um Boca Juniors chegando mais leve e mais motivado. Isso não torna o Belgrano um adversário mais fácil só porque o Boca vai estar motivado, não torna. Mas pelo menos a gente pode esperar talvez um desempenho melhor do Boca Juniors por aqui. Por isso que eu concordo com as cotações, mas eu tenho uma leve expectativa de que o Boca pode fazer um bom jogo por aqui. Antes da gente falar sobre trade e punch, vamos dar uma olhada nos últimos jogos do Boca e do Belgrano, dentro e fora de casa respectivamente, considerando também o Campeonato Argentino, porque por mais que a gente já esteja na Copa da Liga Argentina, ainda foi nessa temporada, e por mais também que eu tenha um Boca Juniors dividindo a atenção com a Libertadores, eu não posso ignorar o fato de que ele foi mal essa temporada no Campeonato Argentino. Então olha só, 38% de vitória apenas do Boca fora de casa, o Belgrano venceu mais. O Belgrano é uma equipe que conseguiu abrir mais o placar, se mostra com muito mais iniciativa, ficou mais jogos sem sofrer gol do que o Boca e falhou menos em marcar do que o Boca Juniors. O Boca falhou em marcar em 50% do jogo. Porém, como o Boca tem um financeiro melhor, né, e tem jogadores melhores ofensivamente, o número de gols marcados, por mais que a porcentagem seja diferente, é praticamente o mesmo. 18 do Belgrano, 17 do Boca. A deficiência do Boca aqui, ou a qualidade do Belgrano, está no número de gols sofridos.
né? O Belgrano sofreu 0,63 de média, o Boca sofreu 1 gol por jogo. As duas equipes disputaram 16 jogos, dentro e fora, respectivamente. Belgrano tem um primeiro tempo melhor, além de ter a iniciativa de abrir o placar. Venceu mais, perdeu muito menos, marcou o dobro de gols e sofreu muito menos gols do que o Boca. O Boca sofreu 9 gols no primeiro tempo, o Belgrano sofreu 2. O Boca perdeu 50% das primeiras etapas que disputou. No segundo tempo, uma leve melhora defensiva do Boca Juniors, um pouquinho menos de gol sofrido, uma melhora significativa de gols marcados, mais que o dobro, e uma piora do Belgrano. Por mais que tenha mantido uma derrota baixa, o time sofreu muito mais gols, diminuiu o número de gols marcados e diminuiu também o número de vitórias. Tá? E para fechar, a questão de bolas aéreas. Tanto o Boca quanto o Belgrano sofrem relativamente poucos gols de bola parada, porém as duas equipes utilizam muito bem a bola aérea e a bola parada no seu fundamento, principalmente aqui o Boca Juniors, que marcou 9 gols de cabeça e 7 de escanteio, tá bom? Já deu para perceber então, pelo histórico do Boca e também pelo PDF de apoio que a gente viu por aqui, que o Boca Juniors não costuma começar bem os jogos. E eu posso tomar duas decisões aqui. Me iludir com a camisa do Boca Juniors e imaginar que ele já vai começar jogando muito bem e fazer alguma entrada pré-live, seja você um trader ou um punter, e acabar me surpreendendo negativamente, ou eu posso utilizar o benefício da dúvida. Eu acho que é isso que a gente tem que fazer. Por mais que eu venha com a expectativa de que o Boca pode jogar melhor, mais leve depois de se classificar para a final do Libertadores, ainda assim é um Boca que na temporada da Argentina, Copa da Liga e Campeonato Argentino não jogou bem, principalmente fora de casa e principalmente no primeiro tempo. Então eu acho que a gente pode evitar uma surpresa negativa, tá? Espero o jogo começar pra gente tomar decisões. Se você é um trader, primeiro de tudo, vou deixar aqui embaixo 2 links, R$200 de bônus no Exchange e R$200 de bônus no Sportbook da minha parceira Betfair, a maior bolsa esportiva do mundo. Se você não tem conta na Betfair, faça o favor de abrir a sua conta e aproveita esse intervalo de data FIFA para estudar. Theoboss.com, digita aí no seu navegador para você fazer o meu curso gratuito. Eu vejo muita gente perguntando nos comentários aonde eu encontro o curso. Tem um link aqui, ó. Tá vendo essa parte verde que você tá me vendo aqui? Ó, eu aqui, ó. Tá vendo? Embaixo tá ali o BDM, não tá? Do lado direito do BDM tem um site, theoboss.com. Não dá para você clicar nele, mas dá para você pensar o que que é, né? Olhar ali e digitar na sua barrinha. Tem ali o meu canal do Telegram também e o meu Instagram. E nesse site você vai fazer o meu curso gratuito, tá? Ah, Theo, então tem um curso pago? Não, não tem. Ele é gratuito, do iniciante até o avançado, tá? Faça o favor de levar ele a sério, porque ele foi feito com muito carinho por alguém muito perfeccionista, tá bom? Então, você aproveite esse intervalo para fazê-lo. E aí você pode trabalhar, na minha humilde opinião, com o benefício da dúvida ao vivo, correção de preço por aqui, tá? Se você é punter, aí talvez, se você quiser utilizar dessa expectativa, não gosto de falar de camisa, mas de um Boca Juniors mais leve por ter se classificado, podendo intensificar ali o seu jogo contra um Belgrano, a gente pode pensar numa dupla chance do Boca. Eu acho que uma dupla chance é interessante, tá? Um empate anula é um pouco mais arriscado. O empate anula você precisa de um Boca muito forte em campo. Se você for pegar esse empate anula, teria que ser ao vivo. Agora, eu acho que uma dupla chance pode ser interessante porque aí você ganha mesmo que o Boca empate esse jogo, tá? Quanto ao mercado de gols, eu não te indico tanto porque os últimos jogos do Belgrano em casa, 63% deles foram over 1,5 e apenas 25% foram over 2,5. Nos jogos do Boca fora, 50% foram over 1,5 e 44% foram over 2,5. Nos últimos jogos, vamos lá. Belgrano em casa marcou contra o Platense, contra o News Old Boys, contra o Estudiantes e aqui na Copa contra o Claypole, ou Claypole, não sei se é assim que fala. Marcou nos últimos 4 jogos consecutivos. O Boca fora de casa marcou contra o Palmeiras, né? Gol do Cavani, marcou contra o Central de Córdoba, 3 gols, não marcou contra o Defensa e Justiça, marcou 2 contra o Almagro e não marcou contra o Racing nem contra o Sarmiento. Então, na média, dá quase um gol por jogo. Se for explorar alguma coisa, eu não te indicaria nem o over 1,5. Te indicaria no máximo 0,5. E aí um 0,5 talvez tardio ali, no meio do segundo tempo, ou no segundo tempo inteiro, né, para você trabalhar. O over 1,5, campeonato argentino, trabalhar over é uma expectativa, assim, bem complicada. De vez em quando pipoca ali um jogo muito aberto, mas é bem complexo trabalhar gols por aqui. Tá? Então, se fosse trabalhar alguma coisa em relação a punching, trabalharia uma dupla chance do Boca. E se você encontrar um jogo muito aberto, talvez até uma possibilidade de 2 gols. Às 9h30 na Série B, como eu comentei lá no início, temos duas equipes se enfrentando com objetivos diferentes. O ABC joga em casa por uma luta, assim, eu não vou dizer impossível, mas é muito difícil. Hoje na tabela de classificação, nós temos um ABC lanterna com 20 pontos e 7 rodadas para disputar. O primeiro time fora da zona de rebaixamento é a Ponte Preta com 33 pontos, são 13 pontos. Ainda tem 21 pontos em disputa, 3 vezes 7, 21. Porém, nós temos outras equipes para jogar.
Eu não posso considerar que, beleza, basta o ABC, então, fazer aqui 14 pontos, né? Já que ele está a 13 da Ponte Preta, que ele vai superar a Ponte e ficar fora da zona de rebaixamento. Por quê? As outras equipes também jogam, o campeonato continua. Então, o aproveitamento do ABC tem que ser melhor do que as outras equipes e ele tem que tirar saldo. Então, mesmo que a Chapecoense, que a Ponte, que o Avaí comecem a empatar, o ABC teria que vencer quase todas as partidas. Então, é muito difícil imaginar que o ABC consiga escapar da terceira divisão. Mas para isso acontecer, para essa situação improvável acontecer, o ABC tem que vencer a maioria dos jogos. Isso inclui, óbvio, os jogos dentro de casa. Qual que é o problema? O ABC só venceu 2 jogos dentro de casa na temporada inteira aqui na Série B. O último deles foi justamente contra a Ponte Preta, que é a primeira equipe fora do rebaixamento. O ABC venceu por 2-0. Os últimos jogos do ABC, os últimos 10 jogos, o ABC só teve uma vitória, que foi essa vitória contra a Ponte. Empatou fora de casa agora recentemente contra a Chapecoense e teve 5 derrotas para o Novo Horizontino, para o Sport, para a Tombense, para o CRB e para o Ceará. Ou seja, não só equipes de cima da tabela, mas também equipes do meio e de baixo da tabela. Em 10 partidas, você só conseguir uma vitória e 1, 2, 3, 4 empates. Esse é o tipo de campanha que o ABC não pode ter até o final, se ele quiser buscar essa situação improvável de escapar do rebaixamento. Já do lado do Mirassol, que tem uma cotação de favoritismo aqui, não vou dizer, né? Acima de 2. O Mirassol já chegou, acho que até a liderar o campeonato em algum momento, já esteve ali na zona de classificação por várias rodadas e nesse momento acabou caindo. O Mirassol tem 49 pontos e está a 5 pontos do Guarani, 5 pontos do Sport e do Juventude. É muito mais provável de se imaginar que o objetivo do Mirassol é menos complexo do que o do ABC. O Mirassol ele pode melhorar ainda mais a sua campanha para tentar chegar na Série A do Brasileiro. O problema é que também temos adversários difíceis pela frente e os outros adversários do Mirassol também estão crescendo nessa hora, né? Todo mundo quer buscar uma vaga para a Série A porque, óbvio, é financeiramente muito atrativo. Então nós temos realmente objetivos distintos por aqui, tá? Utilizando o PDF de apoio, a gente consegue ver a predominância de cores vermelhas do ABC e mesmo quando a gente filtra o ABC dentro de casa e quando a gente tem aqui posição na tabela, no PDF de apoio, ele mostra a posição da tabela do ABC em casa. Então o ABC é a lanterna da competição geral e a lanterna da competição também em casa. Só teve 2 vitórias, como a gente já falou, 13% dos jogos. 33% deles foi o primeiro a marcar em casa, ficou sem sofrer gol em apenas 20% dos jogos e falhou em marcar 40% deles. É uma campanha muito fraca. Uma média de menos de um gol marcado por jogo. Não toma tantos gols. O ABC não é uma equipe que fica tomando goleada dentro de casa. Quando perde, geralmente perde ali por um gol de diferença. Mas mesmo assim, é uma equipe que não tem conseguido vencer. O Mirassol sai mais na frente do placar, mostra mais iniciativa fora de casa, tem mais vitórias. Não é uma campanha espetacular do Mirassol. Fora de casa tem apenas a 8ª melhor campanha, né? Dá pra ver aqui. Mas ainda assim é melhor do que a do ABC. Também falhou em marcar em 40% dos jogos e ficou sem sofrer gol em 33%. Tem uma defesa tão vazada quanto, porém é fora de casa, mas tem um ataque um pouquinho melhor. O primeiro tempo não temos grandes destaques de nenhuma das duas equipes, também não temos isso no segundo tempo. Me parece um segundo tempo muito mais agressivo das duas equipes, né? Por exemplo, o ABC fez 2 gols no primeiro tempo, no segundo fez 8, né? Aumenta o número de gols marcados, mas também aumenta o número de gols sofridos. A mesma coisa do Mirassol. Cresce 2 vezes o número de gols marcados, mas também aumenta o número de gols sofridos. O Mirassol é uma equipe que explora muito a bola aérea, 6 gols marcados de cabeça, mas é uma equipe de cobertor curto, né? Que também sofre nesse fundamento. O ABC não usa tanto esse fundamento e sofre bastante por aqui. Então, a gente tem a conexão de uma boa bola aérea do Mirassol com uma defesa de bola aérea mais defeituosa do ABC, e isso pode dar match, né? Esses aplicativos de relacionamento, isso pode dar rock, como a gente fala. Se você é um trader, é um bom jogo para trabalhar correção de preço, primeiro, porque vai ter uma boa liquidez, vai ser um jogo que vai chamar toda a atenção, vai ser um jogo que vai começar no finalzinho do jogo do Boca, então todo o mercado, seja o pessoal que mora na Europa, que está acordado até mais tarde para ver esse jogo, seja o pessoal daqui da América do Sul que vai ficar focado nesse jogo, é uma partida que vai conseguir trazer todo tipo de atenção, então é provável que a gente tenha uma liquidez maior. No meio de uma data FIFA, é um jogo, né, onde não tem jogos de seleções na parte da tarde, é um jogo que leva uma atenção muito maior e vai ter uma liquidez maior para você trabalhar. No trade, mesmo que você tenha algum viés pela posição de tabela, pelo que briga cada equipe, eu te aconselho também a aplicar o benefício da dúvida por aqui, tá? Vai devagar, vai na manha, tá bom? Espera o jogo começar, até porque o ABC joga em casa. Pelas pretensões das duas equipes, o empate é péssimo, tá? Mas eu esperaria o jogo começar antes de
buscar algum tipo de situação pré-live. Se você é punter, eu não consigo te indicar alguma coisa a favor do Mirassol com o embasamento de que o Mirassol precisa, porque o ABC precisa tanto quanto. Essa questão de necessidade, o famoso must win, está presente dos dois lados. Então eu não tenho embasamento para te falar. Talvez, pela campanha do ABC em casa, que é muito ruim, com todo respeito aos torcedores do ABC, o Mirassol realmente mereça essa cotação mais baixa. E você pode pensar num empate anula ou numa dupla chance do Mirassol. Mas eu ainda estou com o pé atrás. Para mim, as melhores posições aqui você vai tomar ao vivo, seja para fazer alguma coisa, seja para ficar de fora. Dá para pensar num jogo para pelo menos 2 gols, já que eu tenho necessidade extrema dos dois lados e o empate é péssimo para as duas equipes? Eu acho que sim. E é mais ou menos o caminho que eu quero tomar. Porque se o ABC perde esse jogo, é praticamente um rebaixamento. Faltariam 6 rodadas, as outras equipes provavelmente vão somar pontos. O ABC teria poucas forças, né, para conseguir escapar. O próximo jogo do ABC vai pegar o Goianiense fora, o Avaí em casa e depois o Criciúma, que tá brigando também, assim como o Mirassol, para subir, fora de casa. Então, acho que o ABC, se perder esse jogo, praticamente decreta um rebaixamento. E o Mirassol, se perder essa partida, como tem várias equipes embaladas, eu também não tô vendo um Mirassol tendo tanta chance de classificação. Os próximos jogos do Mirassol, pega o Guarani, que é adversário direto, o Ituano, fora de casa, e o Sport, que também é adversário direto. Talvez, né, com essa questão de adversário direto, ele possa fazer uma escalada, mas ainda assim precisa vencer esse jogo. Então, com a necessidade dos dois times, talvez pensar numa situação para 2 gols pode ser interessante. E o mercado não acredita, tá? O mercado não acredita. Por que o mercado não acredita? Não é porque a gente encontrou o pote de ouro no fim do arco-íris. Então o over 1,5 nesse jogo vai bater porque a odd está... Não. Por que a odd já está interessante? Porque quando a gente olha a média de gols marcados das duas equipes, fica claro que o ABC não chegou a 1 gol marcado por jogo e o Mirassol chegou a apenas 1 gol marcado por jogo. A média de gols do ABC em casa, de over 1,5, é 60%, do Mirassol também. Então talvez seja um jogo onde uma equipe abra o placar e pela necessidade extrema dela, ela escolha recuar, proteger a vantagem e não ir para cima. Então talvez esse 1,5 possa sim ser uma pegadinha. E você vai descobrir isso no ao vivo. Então eu vou te dar 2 dicas. Gosto de pensar nessas 2 dicas para gol. A primeira dica é, se o jogo se arrastar no 0 a 0, essa cotação do 0,5 vai ficar boa no meio do primeiro tempo, quase no final do primeiro tempo. Aí dá para você pensar em pegar 1 gol na segunda etapa. Vai estar te pagando uma cotação interessante. E se a partida já estiver desempatada, ou seja, se o Mirassol ou se o ABC estiver vencendo por 1 a 0, verifica antes de entrar qual é o comportamento da equipe que está ganhando. Se o Mirassol está na frente e está escolhendo compactar e não buscar os contra-ataques para preservar os 3 pontos, não faz nada. A mesma coisa se o ABC estiver na frente fazendo a mesma coisa. Não faz nada. Agora, tem um time na frente que está explorando o contra-ataque e a equipe que está perdendo está se expondo igual um maluco, também vale a pena buscar mais um gol por aqui. Buscar 2 gols com o jogo 0 a 0, com o risco de depois do primeiro gol, uma dessas equipes abaixar o ritmo, é muito perigoso. Então, eu gosto de pensar no cenário de 1 gol. Seja o jogo 0 a 0, com as duas equipes buscando, ou o jogo depois do 1 a 0, de algum dos dois lados, aonde, de preferência, a equipe na frente busque também o contra-ataque, tá bom? Agora, embasamento para trabalhar, o empate anula ou a dupla chance. Não tem embasamento por aqui. Por mais que a campanha do Mirassol seja melhor, as duas equipes precisam muito. E se tem um momento para a torcida do ABC apoiar, é agora, né? Então, eu acho que é um jogo mais indicado para esse desespero dos gols do que propriamente para o mercado de resultados. Para a gente fechar nessas opções de jogos extras para terça-feira, temos a Copa da Argentina, quartas de final. O São Lourenço, que eliminou o Belgrano, enfrenta o San Martín às 5 horas da tarde. Não tem cotação ainda, não abriu cotação. Não sei se esse mercado vai a live na Betfair, mas se for, pode ser interessante. Lembrando que é localização neutra e jogo único, tá? Não vai ser na casa do São Lourenço. Ele vai ser mandante, mas é uma localização neutra. Então é provável que o São Lourenço seja favorito por aqui, mas é um jogo para não criar assim tanto viés, né? Se tiver cotação e abrir na Betfair, dá para trabalhar ao vivo por aqui. Muito obrigado pela sua companhia, muito juízo nessa sua cabecinha, nessa data FIFA, não inventa moda, não saia dos seus métodos, principalmente nesses dias com poucos jogos, tá bom? E aproveita para descansar, para estudar, para rever o que você vem fazendo até então, para já planejar e projetar o seu final de ano. Um grande abraço, fica com Deus.